Volume 1, capítulo 3. Eles estão de volta, Jinchi murmurou tristemente para si mesmo. Era impróprio o modo como as coisas floresciam no palácio. Coube a Jinchi, uma entre das suas muitas responsabilidades, acalmar as coisas. Enquanto caminhava no meio da multidão, Jinchi viu uma pessoa caminhando como se o alvoroço não a preocupasse. Ela era uma menina pequena, com sardas salpicando o nariz e a bochecha. Não havia mais nada de distinto nela, exceto que ela não prestou atenção em Jinchi enquanto caminhava murmurando para si mesma. E isso poderia muito bem ter sido o fim de tudo. Não se passou nem um mês depois que se espalhou a notícia de que o jovem príncipe havia morrido. A consorte Lihua estava consumida pelo choro e estava mais magra do que nunca. Ela já não se parecia em nada com a mulher que já fora considerada a rosa desabrochando da corte. Talvez ela sofresse da mesma doença que o filho, ou talvez fosse a aflição e o espírito que a atormentava. Independentemente disso, ela dificilmente poderia esperar ter outro filho nessas condições. A princesa Ling Ling, meia-irmã do príncipe falecido, logo se recuperou da sua doença, e ela e sua mãe se tornaram um grande conforto para o enlutado imperador. Na verdade, parecia provado que a consorte Gokuyo pudesse em breve ter outro filho, dada a frequência com que sua majestade a visitava. O príncipe e a princesa sofreram da mesma doença misteriosa, mas um se recuperou enquanto o outro sucumbiu. Poderia ser a diferença de idade entre eles. Faziam apenas 3 meses, mas esse período poderia fazer a diferença significativa na resiliência de uma criança. E quanto a Lihua? Se a princesa tivesse se recuperado, então havia todos os motivos para que a consorte também conseguisse, ao menos que ela estivesse sofrendo principalmente do choque psicológico de perder o seu filho. Jinchi revirou esses pensamentos em sua cabeça enquanto revisava alguns papéis e pressionava o seu selo neles. Se houvesse alguma diferença entre as duas crianças, talvez fosse da consorte Gokuyo. Vou sair um pouco, disse Jinchi enquanto carimbava a última página com seu selo e imediatamente saiu da sala. A princesa, com as bochechas cheias e rosadas como pães cozidos no vapor, sorriu para ele com toda a inocência de uma criança poderia reunir. Suas mãozinhas se fechou em um punho ao redor do dedo de Jinchi. Não, criança, deixe-o ir. Sua mãe, uma bela ruiva, repreendeu gentilmente. Ela envolveu a criança em panos e colocou-o para dormir no berço. A princesa, aparentemente com muito calor, chutou as cobertas e ficou observando o visitante, gorgolejando feliz. Presumo que você queira me perguntar alguma coisa, disse a consorte. Sempre uma mulher perspicaz. Jinchi foi direto ao ponto. Por que a princesa recuperou a saúde? A consorte Gokuyo se permitiu o menor dos sorrisos antes de puxar um pedaço de pano de uma bolsa. O pano havia sido arrancado de alguma coisa e estava adornado com caracteres desajeitados. Não só a caligrafia era irregular, mas a mensagem parecia ter sido escrita com manchas de grama, de modo que em alguns lugares estava desbotada e difícil de ler. Seu pó facial é veneno, não deixe tocar no bebê. Talvez a qualidade vacilante da caligrafia fosse deliberada. Jinchi inclinou a cabeça. Seu pó facial? Sim, disse Gokuyo, confiando a criança no berço a uma ama de leite e abrindo uma gaveta. Ela tirou algo embrulhado em um pano, um vaso de cerâmica. Ela abriu a tampa e viu a nuvem de pó branco. Esse? Exatamente o mesmo. Talvez Jinchi conjecturou houvesse algo no pano. Ele lembrou que Gokuyo, já possuindo a pele clara tão valorizada na corte, não precisava usar um pó para tentar ficar mais bonita. A consorte Lihua, por outro lado, parecia tão pálida que usava mais a cada dia para esconder sua condição. Minha princesa é uma menina com muita fome, disse Gokuyo. Eu não faço leite suficiente para ela, então contratei uma enfermeira para ajudar. Às vezes, as mães cujos filhos morrem logo após o nascimento encontravam trabalho como amas de leite. Esse pó facial pertencia àquela mulher. Ela preferiu porque sentiu que era mais branco do que os outros pós. E onde está essa enfermeira agora? Ela ficou doente, então a dispensei, com amplos recursos para o seu sustento. Falou com uma mulher intelectual e talvez gentil demais para o seu próprio bem. Então digamos que há algum tipo de veneno no pó facial. Se sua mãe usasse, causaria impacto na criança. Se o que quer que estivesse no pó passasse para o leite materno, poderia até mesmo acabar com o corpo da criança. Nem Jinchi nem Gokuyo sabiam o que tal veneno poderia ser. Mas para acreditar na mensagem misteriosa, foi assim que o jovem príncipe encontrou seu fim.
por simples pó facial, maquiagem usada por qualquer número de pessoas no Palácio dos Fundos. A ignorância é um pecado, disse Gokuyo. Eu deveria ter tomado mais cuidado com o que entrava na boca do meu filho. Eu sou o culpado pelo mesmo crime, disse Jinshi. Em última análise, foi ele quem permitiu que o filho do imperador se perdesse. E pode ter havido outros que morreram no útero. Eu contei a consorte Lihua sobre o pó facial, mas qualquer coisa que eu diga só a fez ficar irritada, disse Gokuyo. Lihua ainda tinha bolsas escuras sob os olhos e usava bastante maquiagem branca para esconder a cor podre do rosto, nunca acreditando que fosse veneno. Jinshi olhou para o simples pano de algodão. Ele olhou o que parecia estranhamente familiar. A qualidade hesitante dos personagens parecia um estratagema, mas a mão tinha uma qualidade inconfundivelmente feminina. Quem deu isso a você e quando? Chegou o dia em que exigi que o médico examinasse a minha filha. Receio ter conseguido apenas causar-lhe problemas, mas depois que isso aconteceu, eu achei perto da janela. Estava amarrado a um galho de redodendro. Jinshi lembrou-se da condição daquele dia. Será que alguém na multidão notou alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Deixou uma palavra de advertência? Mas quem? Nenhum médico do palácio recorreria a métodos tão tortuosos, disse ele. Concordo. E os nossos nunca pareceram saber como tratar o príncipe. Toda aquela comoção, pensando bem, Jinshi lembrou-se de uma criada que parecia distante de os outros curiosos. Ela estava falando sozinha. O que ela estava dizendo? Preciso de algo para escrever. Jinshi sentiu as peças se encaixarem e ele começou a rir. Consorte Gokuyo, se eu encontrasse o autor dessa mensagem, o que você faria com ela? Quando viu o galho com o bilhete no pavilhão de Jade, o eunuco Jinshi lembrou-se de algo. Alguém. Eu agradeceria a ela profundamente. Devo a ela a vida da minha filha, a consorte disse com os olhos brilhando. Ah, então ela estava ansiosa para descobrir o seu benfeitor. Muito bem, talvez você me permita ficar com isso por enquanto. Aguardo ansiosamente o que você descobrir. Gokuyo parecia feliz, e Jinshi retribuiu o sorriso a ela. Depois pegou o pote de pó facial e o pano com a mensagem. Ele procurou em sua memória por algum tecido que parecesse assim. Longe de mim decepcionar a dama favorita de sua majestade. O sorriso de Jinshi tinha toda a inocência de uma criança em uma caçada ao tesouro.